Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Consolidar, discipular, enviar. Esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth é um livro pequeno. Você vem seguindo depois de Juízes, Josué, Juízes, Ruth. Ruth no capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Grave essa palavra aqui, foi viver por algum tempo.
nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Veja bem, o versículo anterior disse que eles foram passar algum tempo, mas o versículo seguinte diz que lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 21, diz assim, aqui Noemi falando: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, e o Todo-Poderoso havia trazido ela desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Diga: colheita da cevada. Agora diga assim: elas chegaram no início da colheita da cevada. Você vai entender isso, amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Eu já estou feliz só por ouvir essa última palavra. Queridos, nós temos aqui um texto que nós já fomos muito edificados por ele, por muitas vezes que abrimos a palavra do Senhor. Nessa noite, essa palavra tão renovada da palavra do Senhor nos traz, e eu coloquei assim como título: fé para permanecer. Você pode dizer para o seu irmão: fé para permanecer? Olhe para trás e diga para o seu irmão de trás: fé para permanecer. A Bíblia diz no começo do livro que havia uma situação de problema na terra. Não era só em Belém, era na terra. Mas a Bíblia diz que estava um casal, e aquele casal começam a cogitar agora um com o outro, de que eles não estão se sentindo bem naquele lugar, está faltando as coisas, começam a ver que havia necessidade de uma coisa, de outra, e eles começam a olhar para tudo, e de repente os olhos deles passam por uma informação que eles obtêm, que está havendo problema, mas em Moabe, numa cidade não muito distante de lá, havia muita coisa boa, muita riqueza, estava havendo coisas realmente maravilhosas. Então eles começam a cogitar um com o outro: que tal? Aqui não está, né, tudo isso que a gente queria. E lá em Moabe disseram que o negócio está bom lá. Que tal a gente ir para Moabe? Mas espera aí, a gente vai para Moabe só por algum tempo. Quantos já devem ter ouvido isso? Quando alguém chega, está em processo de namoro, ou até casais já casados, chegam e dizem um para o outro: vamos dar um tempo, né? O negócio não está muito legal, a gente vai dar só um tempo. Depois a gente se une de novo. Talvez seja por causa da situação, né? Aí a gente dá um tempo só para resolver. Queridos, quando a gente entende verdadeiramente que toda e qualquer situação problemática, porque não estava acontecendo só em Israel, estava acontecendo em todo lugar. Não existe um lugar. O Lucas hoje tomou a palavra falando sobre perfeição e usou a questão das crianças. Mas quando nós tratamos de lugar, não existe lugares perfeitos. Não existe, querido, quando você trata no seu pensamento: lá é perfeito. Não é. Quando eles estão conversando e tratando entre si dessa situação, do problema que eles estão vivendo, e eles encontram uma porta de saída, de repente eles começam a entrar numa situação muito difícil, que havia como retornar. Havia como retornar.
Mas o que me chama a atenção nesse primeiro ponto, e eu quero pontuar a partir de aqui, que nesse primeiro ponto, nos chama a atenção a questão de enfrentamento das dificuldades. Enfrentar as dificuldades, encarar as dificuldades, ir para cima da dificuldade. O que me traz à mente é que se eu não tratar, se eu não enfrentar a dificuldade, seja ela qual for, se eu apenas tentar ludibriar, fugir, sair da situação, dar um tempo na situação, a situação nunca será resolvida. Nunca, não tem possibilidade se eu houver protelando e eu fugir. Eu olho para o povo de Israel no deserto, aquelas altas montanhas, e eles davam uma volta e no outro dia outra volta, e nunca percebiam, não saíam do lugar. Se eu não enfrentar o problema vai me encontrar de novo, mais cedo ou mais tarde. Se eu não decidir encarar, resolver o problema vai estar no mesmo lugar, e eu vou dar mais uma volta ao redor do problema. Por isso, eis aí porque muita gente não sai do lugar. Eis aí porque muita gente não consegue alcançar níveis maiores. Quando nós propomos, por exemplo, este evento que estava no coração da pastora e de algumas de suas discípulas, esse evento, querido, né, é algo assim muito interessante. Mas o que me chama a atenção é que muitas pessoas não entendem assim o nível daquilo que Deus quer levar. Preste atenção, eu lembro de um casal jovem que estava lá, e eles não conseguiam parar de olhar para tudo, para todo lugar. Eles paravam e olhavam a grandiosidade da coisa, né? Tudo, a estrutura. E no final, depois, eles não se contiveram. Hoje o rapaz veio com a pastora e disse, né? É um outro nível do qual nós nunca havíamos ainda experimentado. Porque a proposta do Senhor é que quando eu passar por uma situação, o Senhor me leve a uma outra coisa melhor na minha vida. Não é para me permanecer na mesma situação, querido. Sabe, o entendimento da palavra do Senhor não é o contentamento, apesar de que eu tenho que ter um coração agradecido do Senhor, mas é ser levado pelo Senhor para níveis maiores. Agora preste atenção numa coisa: quando eu venço uma dificuldade, eu estou apto a uma outra situação de problema que aparecer na frente, para me resolver, e eu vou resolver com muito mais facilidade agora. Quando eu não enfrento o problema, quando eu apenas escondo, quando eu maquio, quando eu fujo do problema, mais lá na frente surgirão outros problemas, eu mesmo, e outros problemas, e eu não vou ter estrutura para resolvê-lo. Eu só consigo resolver na medida em que eu percebo e eu vou para cima, porque existe uma palavra, ou aqui está, ou eu acredito ou não acredito. Estamos tratando de fé, ou eu creio ou não creio que Deus está comigo, porque se eu enfrentar o problema, eu já sei que vou vencer, eu já tenho absoluta certeza que a vitória é minha, por causa de Jesus na minha vida. Não é, querido, uma questão de ostentação, não é ostentar, não é querer ser mais do que ninguém, é saber o nível que Deus está me levando, entendê-lo e viver o nível que Deus está me levando. Porque se eu não entender o nível que Deus está me levando, eu achar que não é ostentação, eu vou entrar numa outra palavra chamada mediocridade. E o medíocre é aquele que tem uma mente fechada. Ele sempre acha que não é para ele, ou se alguém está tendo, ele acha que não é correto. Esse negócio agora dos cristãos agora viverem abençoados demais. O cristão que é cristão verdadeiro, ele tem que viver na miséria. Se eu não entendesse o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, eu aceitaria tal.
Mas o que diz a palavra do Senhor para mim é que o Senhor se fez pobre para que eu me torne rico no Senhor. Mas não é só uma riqueza material, querido. Porque o pior problema está na mente do homem. A pior miséria é a miséria mental. Uma vez que está tratado aqui, o reflexo, é só reflexo que vem depois. Busca o Senhor em primeiro lugar, 6,33 de Mateus, e as demais coisas serão acrescentadas. O reflexo da glória de Deus, na busca do Senhor, em saber que a prioridade é Deus. Todos os casais que estão aqui sabem que o seu cônjuge é a pessoa mais importante da sua vida depois do Senhor. Depois do Senhor. Eu vejo algumas pessoas postarem em Face: que a minha família não sei o que eu tenho que cuidar da minha família. Amém, tem que cuidar, tem que preservar, tem que realmente fazer o melhor. Mas nunca será verdade se eu não buscar a Deus em primeiro lugar. Nunca, isso é uma mentira. Isso é alguém se escondendo atrás de uma coisa, um argumento no seu coração, para querer dizer que a sua família é realmente a coisa mais importante. Mas se verdadeiramente a minha família é a coisa mais importante, eu vou buscar o Senhor como a coisa mais importante. Porque a minha família, como eu, precisamos primeiro do Senhor. Não é que eu não esteja valorizando, pelo contrário, o meu valor à família, ele é superior, muito superior a qualquer tipo de entendimento, querido. E exatamente porque eu busco o Senhor em primeiro lugar, é que realmente eu quero o melhor para minha família. Porque se o Senhor estiver em primeiro lugar, minha família está abençoada. Em paz me deito, logo pego no sono e acordo às 11 da manhã, quase não tomo café, porque o Senhor me faz repousar seguro, porque eu sei que Ele cuida da minha família. Nunca vivo aterrorizado, o que vai faltar, o que não tem, se é a minha família. Deus está na segurança da minha família. No dia em que coisas já aconteceram na minha casa, na minha família, nos meus filhos, situações até ruins que já aconteceram, nunca fiquei desesperado, porque eu bem conheço o Senhor que sirvo. Bem sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Sei que Ele está no controle e eu não posso vacilar, porque Ele está em primeiro lugar e Ele sabe disso na minha vida. A Bíblia diz que flui as bênçãos, é da mão do Senhor. As bênçãos fluem da mão do Senhor. Mas eu tenho que entender que quando eu chegar, querido, no nível de um problema, eu tenho que reconhecer que eu tenho que enfrentar esse problema. Eu tenho que enfrentar e não fugir do problema. Problemas que não são resolvidos, eles sempre voltarão. Uma vez que ele é resolvido, eu degolei, eu passei a espada no pescoço do gigante e ele nunca mais se levanta. O que eu quero dizer com isso? Havia um jovem chamado Davi, e a Bíblia diz que ele foi enfrentar Golias. Golias, quando veio com ele, e na frente ainda de Golias vinha um escudeiro, alguém que havia para proteger Golias. Golias nem foi sozinho, Golias foi, além dele ser gigante, ainda levou alguém na frente dele ainda, um escudeiro para protegê-lo. Porém, quando Davi vai contra ele, e Davi vai liberando palavras, eu entendo que o maior vencedor é aquele que libera palavras exatamente daquilo que quer. Podem dizer o que quiserem dizer as pessoas, mas eu sempre vou declarar coisas excelentes no Senhor. Toda reunião que eu tenho, querido, em qualquer lugar que seja, com pessoas, sejam as pessoas que nunca conhecem o Senhor, ou sejam até pessoas de líderes que conhecem o Senhor, toda a minha palavra é sempre palavra abençoadora, é sempre palavra para cima, é sempre palavra de engrandecimento, é sempre palavra de estar bem. Nunca, eu aprendi nunca a liberar palavras de maldição, nunca palavra nem de coisa mais ou menos. Tudo está excelente, tenho realmente no Senhor tudo, todas as bênçãos correm atrás de mim, e eu vou declarando isso, querido. Eles não queriam enfrentar a situação que poderiam vencer. Essa família aqui, havia um problema, eles não queriam enfrentar uma situação que era possível eles vencerem, estava dentro da possibilidade deles vencerem, ali mesmo, naquele lugar, porque aonde Deus nos leva é o nível da bênção que o Senhor vai estabelecer sobre nossas vidas, desde que nós permaneçamos. Não adianta, querido, não adianta chorar, não adianta o Pai Nosso, não adianta nada. Se Deus, Ele quer ver a minha atitude, Deus quer ver a atitude. Deus não olha
Querido, Deus não olha para orações, inumeradas orações, feitas no maior nível, nem que você esteja se rasgando, se cortando. Eu olho dos profetas de Baal, que eles ficaram se cortando. A Bíblia diz que eles se cortavam, e eles cantavam, e eles gritavam, eles passaram a noite inteira jejuando. Não tenho nada contra jejum, porque nós fazemos jejum quando é necessário, quando há uma convocação. Mas nós não somos uma igreja que vivemos debaixo de jejum, porque nós entendemos que o processo maior é agradar o coração de Deus, e as bênçãos vêm para nossas vidas. Normalmente quem, queridos, busca muito jejum, é porque é alguém que está muito arrependido, porque está fazendo muita coisa errada. Quando nós entendemos exatamente esse nível aqui, eu consigo entender que eles tinham todas as possibilidades de vencer exatamente no lugar onde eles estavam. Mas o que aconteceu? Eles foram dar um tempo em Moabe. E quando eles chegam em Moabe, é assim que acontece. As pessoas se desviam do propósito de Deus, e aí elas acham que vão dar um tempo em outro lugar, numa outra casa de oração, ou mesmo no mundo. Aí lá, não, mas a gente vai voltar. Só que lá, queridos, eles começam a enfrentar outro nível de dificuldade. E mesmo com vontade de voltar, eles não conseguem voltar. Há alguns que conseguem, debaixo de muita intercessão. É por isso que eu não deixo de interceder por ninguém que saiu da presença do Senhor deste lugar, ou até saiu para outro lugar. Não deixo de interceder, porque eu sei, eu bem conheço, que o Deus que chama e coloca no lugar, Ele nunca erra. Eu bem entendo, querido, que a intercessão é um poder excelente do Senhor, que continua cobrindo tais pessoas, para que eles não morram. Porque veja o que aconteceu com essas pessoas aqui. Olha o que aconteceu deles. Saíram e não conseguiram retornar. Não havia nenhuma intercessão sobre a vida deles, ninguém. E eles saíram e ficaram, e eles planejaram, porque o texto diz que eles disseram que iam passar algum tempo. E um tempo foi ficando um tempo, e foi ficando um tempo maior, e foi ficando um tempo maior, e eles foram começando a se acorrentar, foram começando a criar problemas, foram começando a criar dívidas em cima de dívidas, e tiveram que ficar no mesmo lugar. E Deus dando oportunidade para retornar. Deus dando sempre oportunidade para o retorno. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ninguém nunca vai poder acusar o Senhor. Apesar de que nós vamos ver aqui um item aqui ainda, da loucura desta mulher falando algo. Mas o que eu acho interessante é que Deus sempre dá oportunidade do retorno. E quando eles agora não conseguem retornar, vem a primeira morte, a morte de Elimeleque. Querido, quando Deus dá este sinal, Deus está dizendo: já lhe dei oportunidades várias, agora eu vou mexer em alguma coisa, que vocês entendam que eu estou falando sério. Porque há pessoas que não entendem quando Deus está falando. Então Deus mexeu em algo sério, e quando Deus mexe, mesmo assim a ficha não cai. Porque o texto diz que passaram-se quase 10 anos depois da morte de Elimeleque. Em vez de eles aproveitarem e vendo que Deus está dando oportunidade de eles saírem daquele lugar, eles permaneceram ainda no mesmo lugar. E por causa da desobediência contínua, morreram os filhos. Aquela mulher ficou só. Só depois que ela ficou só, é que ela disse: eu preciso voltar. Será que é preciso as pessoas entrarem em um nível de perda irreparável para depois reconhecer que é Deus? Eu lembro disso e vou comentar novamente. Certa vez uma pessoa disse: eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou me dedicar. E disse assim: só tem um problema, é porque eu tenho um filho, mas quando meu filho crescer, eu vou me dedicar ao Senhor. E eu lembro disso porque foi um pregador amigo meu que pregou sobre este assunto. E ele disse que ele fez a visita à pessoa, e a pessoa disse para ele: é por causa do meu filho. Dias depois, o filho morreu. E a pessoa foi chorando a ele, e ele disse: você disse que o problema era o filho, o Senhor tirou o problema, acabou o seu problema de realmente servir a Deus agora.
Você não tinha um problema de servir ao Senhor? Você não tinha um problema que não podia estar na presença do Senhor? Ok, o Senhor tirou o problema. Às vezes as pessoas colocam um empecilho. Eu não sei o que. É o que eu tenho. É o que eu tenho que fazer. E o Senhor então diz bem assim: isso está lhe atrapalhando? Eu tiro. Nunca nossos filhos são empecilhos, querido. A Bíblia diz que nossos filhos são bênção. E agora nós vimos aqui uma demonstração de adoração. E isso que o Lucas falou é realmente maravilhoso. Por quê? Porque as crianças não temem o altar. As crianças não temem o altar. Se nós chamarmos alguém para vir aqui, exatamente agora vai temer chegar aqui. Mas as crianças não temem o altar. Não temem o encarar dos olhos de quem está olhando para eles. E aqueles adoram o Senhor de todas as formas. O som que sai da guitarra de uma criança que nem tem som é maravilhoso, toca o coração do Senhor. Os passos, o olhar, tudo sobe ao trono de Deus. Querido, isso que foi falado foi tão forte ao meu coração que eu disse assim: Deus, eu tenho entendido mais ainda porque que nós estamos totalmente abençoados no Senhor, porque nós temos crianças que levantam a glória do Senhor constantemente, todos os cultos, em honra ao Senhor. Eles não têm esse entendimento no natural, mas eles têm um entendimento no espiritual. Por isso há essa manifestação. Quando eu volto de novo para Noemi e que ela perde tudo, eu acho interessante uma coisa. Eu quero que você verifique o versículo 21 que nós lemos. Olha o que ela diz no versículo 21. Ela diz que ela saiu ela saiu de Belém de mãos cheias, e ela voltou de mãos vazias. Olha aqui o interessante: eles podiam ou não podiam vencer no lugar onde eles estavam? Tinham tudo para vencer, porque ela mesmo declara que elas não tinham necessidade, a mão deles estava cheio. E por que é que eles saíram? Porque eles viram dificuldade. Mas como é que não é um paradoxo isso? Como é que eles estavam com a mão cheia, estavam vendo dificuldade? Satanás, a Bíblia diz que cega o entendimento dos homens. Satanás cega o entendimento das pessoas para não verem, porque eles eram abençoados naquele lugar. Eles já eram abençoados, porque Belém, porque a casa do Senhor é o lugar de bênção, sempre será um lugar de bênção. Este lugar aqui é um lugar de bênção, sempre será um lugar de bênção. Mas as pessoas são cegadas, pessoas que se desviam, que saem da casa do Senhor, é porque ainda não entenderam que são abençoadas. Ei, você que vai me ouvir, que está lá do outro lado, que vai ouvir essa palavra, você saiu da presença do Senhor, porque foi cegado pelo inimigo. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que esse é o tempo de você voltar, porque a sua mão estava cheia da presença do Senhor, e hoje está vazia, porque você bem reconhece que o Senhor que você deixou não foi por causa do lugar, foi por causa do seu próprio entendimento, que foi obscurecido por causa do inimigo que atua a sua vida. Porque que mesmo que lá fora digam que está tudo maravilhoso, mas lá não é um lugar de bênção. Pode até ter dinheiro, pode até ter fama, pode até ter coisas, mas lá não é lugar de bênção, porque a Bíblia diz que a casa do Senhor, que a casa de oração, este lugar seria chamada casa de bênção para todas as nações da terra. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.